Bem-vindo ao Scriptcase, a plataforma low code que vai te ajudar a desenvolver sistemas de forma rápida. Nesse vídeo eu vou mostrar como criar o gráfico de Gantt. Na versão 9.12, a gente fez uma atualização na biblioteca de gráficos e adicionou aqui a opção de gráfico de Gantt. Na verdade, não adicionamos, era uma opção que já existia na aplicação de consulta, mas como a gente fez a troca da biblioteca, atualização da biblioteca, a gente também atualizou aqui algumas opções desse gráfico. Então, vamos conhecer as opções. Esse gráfico, ele é um gráfico que é criado dentro da consulta do Scriptcase, ele é uma consulta, como um formato de consulta, e a gente tem aqui basicamente o acompanhamento de tarefas, né, através desse tipo de gráfico. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, o nome da tarefa, o status ou o responsável pela tarefa nesse campo aqui menor, os períodos, né, a gente está colocando aqui por meses, e também o andamento de cada tarefa. Então vamos ver como é que a gente vai criar esse gráfico aqui no Scriptcase. Eu vou abrir o meu ambiente de desenvolvimento. Dentro do nosso projeto Samples, que é um projeto que a gente tem com vários exemplos, a gente tem já criado lá esse exemplo aqui que eu acabei de mostrar do gráfico de Gantt, né? A gente acessa aqui a pasta da versão 9, onde tem todas as versões com os exemplos, e a gente tem aqui a versão 9.12 com os exemplos da versão 9.12. Então, um dos exemplos é esse gráfico de Gantt que eu acabei de mostrar ali. Então, a gente vai ver aqui o passo a passo de como criar para ficar igualzinho a esse aqui que a gente fez do exemplo que eu acabei de mostrar, né? Então, a gente precisa de uma tabela específica que tenha os dados, né, a tarefa, a data de início, data de final. Então, se você estiver trabalhando aí com algum projeto, com certeza vai ter essa tabela com esses dados. Aqui nesse projeto de exemplo, a gente tem as tabelas aqui de exemplo também, com dados fictícios. E aí eu vou criar uma nova aplicação utilizando essa tabela, que aqui ela chama Tasks, né? Então, vou buscar aqui. E é uma tabela que tem justamente esses campos que eu preciso para criar esse gráfico, né? Eu vou colocar aqui Gantt Demo. Não vou criar um formulário, não vou precisar de um formulário aqui para esse caso, né? E aí vou deixar só a consulta mesmo. Ele vai criar a consulta. Vou observar aqui os campos, não pedi para gerar, porque aí eu vou adicionar os campos e vou salvar aqui para remover os lookups, porque ele vai dar um erro, porque nessa tabela ele vai gerar aqui, ó, porque ele tem alguns campos ali que ele não está encontrando, né, os lookups. Então eu vou remover aqui esses lookups dos campos. Sempre que tem aqui, ó, esse sombreadozinho rosa, porque ele tem um lookup. Então, tem 4 campos aqui com lookup, vou remover. Também não vou precisar usar, nesse caso. Ok, então vamos deixar assim, vou salvar. E aqui agora eu vou na parte do gráfico de Gantt, onde a gente vai fazer a configuração aqui dos campos. É bem simples, eu vou dar um título, vou colocar aqui um título qualquer. Ele tem um tema, né? Eu vou deixar aqui herdando o tema da aplicação para a gente ver como vai ficar, que também tem uma novidade aqui dentro dos temas. Posição do gráfico, formato de saída, campo label, ou seja, qual campo que vai aparecer nessa parte aqui de cima, ó, né? Campo label. Então vamos colocar aqui o campo label task name. A gente pode até utilizar esse aqui, ó, que está como exemplo, e ver realmente os campos que a gente utilizou aqui, ó. Então, esse já está preenchido, né? Então, a gente vai fazer igualzinho aqui a esse, mas eu vou fazer passo a passo para mostrar como ele vai gerando. Então, data inicial, a gente tem aqui start date, ele está listando somente os campos data e data de final. Percentual, a gente tem também esse campo que é do percentual de completude lá do projeto, e o recurso que você
poderia usar aqui, por exemplo, assigned to, que é assignado a quem, ou o dono do registro, né? Ou no caso aqui vamos colocar task status, que seria o status de cada tarefa, né? Então, para esse campo recurso aqui. Dessa forma, ele já vai gerar o gráfico. Porém, quando eu executar a aplicação, ó, eu ainda não vejo o gráfico, porque ele está executando a consulta normal, né? E ele vai aparecer aqui na barra de ferramentas. Só que eu preciso trazer ali o botão, então eu vou aqui na barra de ferramentas e vou posicionar o botão Gantt, tá aqui, dentro da minha barra de ferramentas. Vou colocar ele aqui, deixa eu ver, vamos colocar ele aqui mais para cima. Ok. Então, agora ele já vai aparecer aqui na minha consulta e eu posso clicar para visualizar o gráfico. Então, assim foi como ele gerou ali, né, sem eu fazer nenhuma modificação no layout, nem nada. Então, ele gera aqui, que ele também não sabe o tamanho, né, da quantidade de dados, no caso aqui eu tenho alguns meses, tenho alguns registros, e a gente pode fazer algumas adaptações aqui para melhorar esse layout. Então, voltar aqui no gráfico, eu vou primeiro ajustar o tamanho dele, a largura. Esse input aqui ele vai receber tanto pixels quanto percentual, então vou colocar aqui 100%, tem que colocar o porcento. E aqui eu vou colocar 800 por aí, para a altura ali da janela. Deixa eu ver aqui no outro quanto é que a gente colocou. 690, então vamos colocar aqui 690 para ficar do tamanho certinho ali. Quantidade de meses, ok. A gente pode também trabalhar aqui no tema do gráfico. Eu tenho um tema aqui já criado, vou colocar, para a gente ver a diferença aqui do novo tamanho, né? Então, ele tá agora preenchendo a tela toda com esse novo tema aqui, que é o tema escuro que a gente selecionou ali, né, para esse exemplo. E aí, isso também é uma novidade, essa questão de você customizar o tema do gráfico de Gantt. Como é que a gente vai fazer isso? Aqui no menu Layout, a gente tem temas para os gráficos, que é onde eu vou tratar aqui dos temas para as aplicações de gráfico e também para esse gráfico. Então, a gente vai pegar aqui um tema qualquer do Script Case, fazer uma cópia, né? A gente não pode alterar os temas do Script Case, vou colocar aqui projeto, teste, copiar. Então, ele criou o tema e agora, depois de copiado, eu posso editar. Aí, dentro aqui, a gente tem uma área, que é a última aqui, direcionada para as opções do gráfico de Gantt. Basicamente, fonte, cor de fundo das colunas e do cabeçalho, né? Então, se a gente ver aqui esse que eu já editei, eu coloquei a cor das bordas, né? No caso, brancas, aqui. E aí, fui customizando também aqui a cor do fundo, do cabeçalho e das colunas. Ok? Então, a gente vai fazer essa customização, salvar e aplicar lá no nosso gráfico. Então, nessa opção aqui, que é uma opção nova, né? E a posição também, que se você quiser ter ele menor, pode posicionar ali esquerda ou direita da tela ou no centro, né? Então, aqui são as configurações. Nesse gráfico, a gente vai perceber que ele, no da demonstração, né? Ele tá com as linhas um pouco mais espaçadas aqui, isso porque tem menos registros. O que é que foi feito aqui? Foi adicionado um filtro no SQL direto, para ele ficar assim mais bonito. Mas aí, talvez não seja o caso de quando você estiver criando, mas é só vir aqui, ó, no SQL e tem aqui um filtro. Ele tá só mostrando até o 11º registro ali da tabela. A gente pode colocar aqui também para ficar igual. Então, ele já vai espaçar um pouco mais aqui. Ficar igual ali ao outro, né? E tem uma opção também, que é a opção de você já ter ele como
aplicação inicial, né? Porque aqui no caso a gente tem a consulta, aí clica no gráfico e vê. É uma opção que está disponível, pode ter aqui os dados, né? Fazer resumo, trabalhar com toda a parte da consulta e deixar aqui o gráfico na barra de ferramentas. Ou se você quiser dar um destaque só para o gráfico, pode ter ele também como módulo inicial. A gente não tem essa opção aqui nos módulos iniciais, ficou aí para ser implementado. Mas a gente tem como utilizar os eventos, né? Aqui nessa aplicação tem aqui o evento, dá pra gente copiar aqui, ó, no onHeader. A gente colocou aqui um evento, basicamente para clicar automaticamente no botão e já abrir o gráfico, né? Sem a gente precisar abrir ali manualmente. Então, posso copiar aqui também esse evento, caso eu queira ter essa opção. Vou colocar aqui e ele já não vai mostrar a consulta, ele vai abrir diretamente no gráfico. Ok? Então, aqui, nessa aplicação que a gente tem dentro do Samples, você pode encontrar esse pedacinho de código aqui para fazer essa adaptação. Basicamente, é isso que a gente tem aqui no gráfico de Gantt. É um gráfico simples de configurar, útil aí para quem trabalha com essa parte de gestão de projetos, para trabalhar dentro da consulta. Espero que tenha gostado. Se você ainda não conhece o ScriptCase, é novo por aqui, chegou agora, pode fazer o download aí e testar gratuitamente a ferramenta, ver como é que ela pode ajudar você a criar seus projetos aí de forma rápida. É uma ferramenta incrível, pode agendar uma demonstração também com a gente. E tem tudo lá no nosso site. Aproveitem aí a versão 9.12. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.